Bom dia, bom dia, galera. Hoje é domingo, 4 de abril de 2021. No vídeo anterior, parei na página 100 e... No vídeo anterior, parei na página 140 do livro Pele Negras e Máscaras Brancas, diário de leitura. Vamos lá, gente, página 140. Vamos ver alguma coisa aqui, acho que os pontos. Esse país aqui, eu vou ver aqui que eu não marquei, mas deve ter algumas coisas aqui interessantes. Bom, então, página 142, eu não marquei não, que deu ter bobeira, não deu ter marcado, né? Página 142, o capítulo... Que capítulo é esse? Tudo bem, vamos lá, para a página 142. Por exemplo, um antissemita pensaria em castrar um judeu, matam-no, ou o esterilizam. O preto é castrado, o pênis, símbolo da virilidade, é aniquilado, isto é, negado. A diferença entre as duas atitudes é clara. O judeu é atingido na sua personalidade confessional, na sua história, na sua raça, nas relações que mantém com seus ancestrais e seus descendentes. No judeu que é esterilizado, mata-se sua estirpe. Cada vez que um judeu é perseguido, toda uma raça perseguida através dele, mas é na corporeidade que se atinge o preto, enquanto personalidade concreta que ele é linchado, e como ser atual que ele é perigoso. O perigo judeu é substituído pelo medo da potência sexual do preto. A questão aqui que o Fanon está dizendo o seguinte, né? Como a gente sabe muito bem, a questão da Segunda Guerra, o Holocausto, né? A existência dos pogroms, aquela coisa toda, visavam, né, a aniquilação do povo judeu, né? Mas é que eu concordo com o Juan Cumas, antropólogo Juan Cumas, quando ele diz que a categorização de judeu como uma raça, transformar judeu em raça, foi, na verdade, na verdade, uma grande besteira, né? Não sei qual é o termo que ele usa direito, mas ele fala que isso é uma grande besteira, porque o judeu não é raça, o judeu é religião. Eu já falei isso mais para trás já, né? Então, só que a questão do negro aqui é uma questão muito mais forte, né? Uma questão bem mais forte. Como eu já disse, né? Comparando a questão do racismo judeu, a questão do racismo dirigido ao negro, o negro ele é embaiarado pela geografia do corpo. Tanto é que o judeu, na Segunda Guerra, o Hitler, para distinguir judeu dos não-judeus, ele botava aquela estrela, né? Chamada estrela de Davi, né? Numa faixa e colocava no braço para marcar aqueles que eram judeus ou não, e separavam ele nos guetos, né? Então, é bom que se saiba disso. Página 143, deixa eu ver. Bom, nessas páginas aqui, o Fanon ainda vai ficar falando, né, sobre questão da potência sexual do negro, né?
essa coisa de transformar o negro num objeto sexual, o negro e a negra num objeto sexual, né? Então, ele vai estar falando, né, do preto, essa questão do preto ser biológico, página 144. Sexo forte, esportista, potente boxeador, né? Soldado senegalês, selvagem, animal, diabo, pecado. Então, tudo que é relacionado com consciência da carne é ao negro, né? É direcionado aos negros e negras, né? Por isso que muitos, essa questão de castração do negro, né? De castrar o negro, há um objetivo para isso, né? É tirar a virilidade dele ou dela. Mas agora imagina como é que as escravas, né, não sofriam nas mãos das senhoras de engenho, né, por ciúme de seus maridos. Né? Quem sabe os negros também, os escravos negros. Né? Página 146. Né? A questão que se coloca é a seguinte: o branco, opa, caramba, pode se comportar de um modo sadio em relação ao negro? O negro pode se comportar de um modo sadio em relação ao branco? Pseudo-questão poderão considerar alguns, mas como pretendemos que a cultura europeia possui um imago do preto responsável por todos os conflitos que podem surgir, não superamos o real. Então, quer dizer, o que o Fanon já disse lá atrás, né? Que o problema do negro é a cultura europeia, né? É a supremacia branca, é a colonização, né? É isso que ele está falando, é isso que ele está querendo dizer aqui. Página 147. Aqui na página 147 ele está falando sobre a preferência de uma prostituta, né? Com os negros. Ele conta aqui, num dado espaço, ele conta a história de uma mulher, né? Que se relacionou, acho que nessa parte aqui, que se relacionou com o negro. E a noite de prazer foi tão grande que ela perdeu os sentidos, né? Parece até que ela transou com aquele negão das branquelas do Latrell, né? Depois disso, ela só quis transar com negros. Né? Página 148. Ah, sim. É na página 148 que ele cita esse caso, né? Bem interessante, né? Ai, ai, caramba. Cada um se falou aqui, ele é o Bocage. É o Bocage francês. Ou Bocage martinicano, né? Esqueci a nacionalidade dele. Vamos lá. 149. Essa partezinha aqui. Quantos obstáculos apresentados acima apelaremos para uma evidência? Onde quer que vá o preto, permanece um preto. Ah, que coisa interessante, né? Aonde o preto vai, não importa. Tem cidades aqui no Brasil e elas são bem mais intolerantes o racismo é bem mais apresentado, assim, bem mais latente, né? Mas não importa, se está numa cidade mais ou menos racista, o preto sempre vai ser o preto. Né? Então, isso que eu não falo. Página 150. Não marquei nada aqui. Página 151. Hum, hum. Olha só que coisa interessante aqui. No primeiro parágrafo aqui, na página 151. Há uma procura do negro, solicita-se o negro. Não se pode viver sem o negro.
exige-se a sua presença, mas, de certo modo, querem um temperado, de uma certa maneira. Aí, infelizmente, o negro desmonta o sistema e viola contratos. O branco se insurgirá? Não, ele se acomoda. O que o Fanon está querendo dizer aqui é o seguinte, né? Exige-se do negro, ele cita isso, ele já citou isso em algum momento, né? Que o negro ele tem um certo padrão de comportamento, que ele seja comportado, que ele não se insurja, né? Que ele não viole leis, que ele obedeça às regras impostas pela sociedade. Né? Mas aqui o que o Fanon coloca também é o seguinte, quando, né, o negro ele se insurge, de certa forma, o branco ele se acomoda. Né? A gente vê aí a Rede Globo aí agora está chamando o AD Júnior, né, para participar de alguns programas. Então é isso que essa galera faz, né? Jornais que são racistas não se incomodam, né? Que apoiaram a escravidão em determinado momento, mas atualmente eles não se incomodam, apesar que o Fanon vai falar isso lá para o finalzinho, né? Sobre essa questão que eu estou tocando aqui, mas eles não se incomodam, não tem incômodo nenhum de chamar um negro para escrever artigo contra o racismo. Né? Reação do negro, o branco, isso aí tem história. Na América, como se vê, o preto cria histórias onde é possível exercer sua agressividade. O inconsciente do branco justifica e valoriza a agressividade, desviando-a para si e reproduzindo assim o esquema clássico do masoquismo. Né? Então, quer dizer, quando o branco ele permite que o negro escreva alguma coisa falando sobre o racismo, ou então em algum livro de história em que o negro seja o protagonista, o branco não faz isso porque ele é bonzinho, não. Segundo Fanon, né? Coloca aquilo, coloca porque ele aceita aquela situação simplesmente por uma questão de masoquismo. Né? Interessante essa consideração. Aí aqui, no penúltimo parágrafo, na página 159, Fanon vai colocar aqui, ó, vai falar sobre esse masoquismo do branco. Uma outra solução seria a seguinte: há inicialmente agressividade sádica em relação ao negro. Em seguida, complexo de culpa, devido à sensação que a cultura democrática do país considerado faz pensar sobre tal comportamento. Essa agressividade é então recuperada pelo negro, onde o masoquismo. Mas alguém poderá dizer que o meu esquema é falso. Ele não se encontra os elementos do masoquismo clássico. Talvez, efetivamente, essa situação não seja clássica. Em todo caso, é a única maneira de explicitar o comportamento masoquista do branco. Página 153. Aí aqui o Fanon fala uma coisa, né, que... Bom, isso aqui eu não entendo muito bem, não, mas o clitóris é percebido como uma miniatura do pênis, mas superando o concreto. A moça só retém a qualidade. Né? Eu acho que eu já li em algum lugar que se discorda disso aqui, né? Mas a fase clitoriana corresponde a um complexo de Édipo, vou ler as frases aqui. E se bem que, segundo Mary Bonaparte, não haja sucessão, mas coexistência do ativo e do passivo. A dessexualização da agressividade na menina é menos bem-sucedida do que no homem. O clitóris é percebido como uma miniatura do pênis, mas superando o concreto, a moça só retém a qualidade. E em termos de qualitativo que ela apreende o real, como acontece com o menino. Haverá nela pulsões dirigidas à mãe. Ela também gostaria de estripá-la. Página 154. Minha voz está horrível, gente. Desculpem. E novamente aí está falando preto sobre
questão do preto, né? Se considerar ser objeto sexual. A fantasia do estupro pelo preto é uma variante desta representação. Eu desejo que o preto me estripe como eu teria feito a uma mulher, né? Então, aí tem uma parte aqui que lá na o Fanon, ele na verdade ele é um homem de seu tempo também, né? Lá na parte lá quando eu estou citando o judeu Solomon, acho que é o Solomon, né? Um judeu racista, ele vai falar, o Solomon ele vai citar essa questão da sexualidade do negro, né? Aí vai falar dos atributos do negro, do charme do negro, né? E o Fanon ele vai criticar isso, né? Ele vai falar que isso é coisa de... Eu vou usar minha palavra aqui, mas o Fanon está usando outro termo, tá? Ele vai falar, isso aí é coisa de fresco, né? Coisa de viado, vamos dizer assim, no dia de hoje. Né? Mas a gente sabe hoje, com os estudos de hoje, né? Com nossa... Porque isso daí é um homofóbico, né? Então, a fantasia pelo preto é uma variante dessa representação, eu já falei, né? Eu desejo que o preto me estripe como teria feito a uma mulher, admitindo que nossas conclusões sobre a psicossexualidade da mulher branca estejam corretas, poderíamos nos perguntar que conclusões propomos para a mulher de cor. Não temos a mínima ideia. Entretanto, que podemos adiantar que para muitas antilhanas, que chamaríamos de para-brancas, o agressor é representado pelo tipo senegalês, ou, em todo caso, por um inferior, considerado como tal. Quer dizer, o que se coloca aqui, né? Quanto mais assimilação à cultura branca, né? Mais civilização, mais humanidade. Quanto menos, mais selvageria, mais animalidade, né? É isso que permeia a obra de Fanon, tá, gente? Página 154, não anotei. Né? Página 154, já li, 155. Repete algumas coisas, né? Aí, aqui, na 156, ele está citando o antissemitismo francês. Em tratamento no serviço do nosso colega doutor Dadaï, encontra-se no pavilhão onde uma de suas colegas judias foi objeto de pilhérias e reflexões desagradáveis por parte de outros doentes. Uma doente não judia defendeu-a. A primeira doente, então, tratou com desprezo a defensora dos judeus e lhe jogou na cara um monte de calúnias antissemitas, pedindo que a livrasse dessa judia. Né? Então, veja aqui as piadas recreativas, né? O racismo, o preconceito recreativo. Isso é muito perigoso. Né? Página 157. Aqui na página 157, ele está falando da desumanização do preto para desqualificar sua cultura. Então, como é que eu vou desqualificar a cultura de um indivíduo? A religião, o modo de ser, de dançar, de vestir, né? O próprio ser da pessoa, como que eu vou desqualificar? Né? Como? Desumanizando o preto. Não há mais o mínimo humano, não há cultura. Pouco importa saber se para os brancos o Muntu é força ou que isso poderia até mesmo me interessar, se não fossem certos detalhes que me incomodam. O que significam as mediações sobre a ontologia dos bantos, quando, por outro lado, pode-se ler? Aí ele está fazendo uma citação aqui que eu não vou ler tudo, né? Mas eu coloquei aqui, no Brasil, eu fiz uma observação aqui no livro, né? No Brasil, a população preta é a mais afetada pelo desemprego ou trabalho precarizado. Página 157, deixa eu ver aqui.
Deixa eu ler essa citação, vou ter que ler, né? Quando 75 mil mineiros negros entraram em greve em 1946, a polícia os obrigou a tiros e a golpes de baioneta a retornarem ao trabalho. Houve 25 mortos e milhares de feridos. Smoot estava, nessa época, à frente do governo da África do Sul e era delegado na Conferência da Paz nas Fazendas Brancas. Os trabalhadores negros vivem quase como servos. Nas Fazendas Brancas, os trabalhadores negros vivem quase como servos. Podem viver com suas famílias, mas nenhum homem pode deixar a fazenda sem autorização do patrão. Se ele faz, a polícia é avisada e ele é devolvido à força e chicoteado. Em virtude do ato sobre a administração indígena, o governador-geral, como chefe supremo, tem poderes autocráticos sobre os africanos. Ele pode, através de um decreto, deter e prender qualquer africano julgado perigoso para a tranquilidade pública. Ele pode proibir em qualquer setor nativo reuniões de mais de 10 pessoas. Não há habeas corpus para os africanos. Prisões em massa são realizadas sem ordens judicial. Então, veja só, né? Onde o preto vai, o preto é atingido, né? A França, né? Que por muito tempo aqui no Brasil foi considerado um exemplo de civilização. E até hoje, né? Infelizmente, há sociólogos que dizem, né, que até mesmo para depreciar o Brasil, falam que o capitalismo em outros países eles são mais humanos, né? O que não é verdade. Se a gente for estudar e fazer até mesmo uma análise de conjuntura, a gente vai ver que não é nada daquilo dali. Por exemplo, as manifestações dos jaquetas amarelas, recentemente na França, ocorreram várias arbitrariedades em relação ao governo, né, do Macron, para reprimir essas manifestações, inclusive fazendo uso, né, arbitrário de invasões domiciliares, né, e uso também do judiciário, né, para reprimir manifestações populares. Então, pura balela isso, né? A cultura negra, na página 158, a cultura negra não é vista como parte do progresso, né? Então, o Fanon ele vai mencionar isso durante o livro dele. O progresso sempre vai ser o branco, né? Cultura branca, cultura europeia. Aqui o Fanon ele fala, né, sobre essa questão, né, eu já falei sobre isso, né, de negros, por exemplo, estou tentando ver aqui onde é que está. Um dia ele falou, vou citar aqui, página 150. Um dia ele falou, minha negritude não é nem torre, e querem helenizá-lo, orfilizá-lo. Este negro que procura universal, quer dizer, o que é universal? É os valores do Ocidente, né? Ele procura o universal, mas em junho de 1950, os hotéis parisienses recusavam hospedar os peregrinos negros. Por quê? Simplesmente porque corria-se o risco de que os clientes anglo-saxões, que são ricos e negrófobos, como todos sabem, mudassem de hotel. Então, interessante. Deixa eu ver aqui. Aí aqui o Fanon está criticando essa coisa do negro universal, né? Não, tá bom, eu estou procurando se enquadrar no universal, né? Mas isso me lembra muito o que ela fala, né? Eu sou a universal, eu sou a universal. Interessante. Mas o Fanon ele vai fazer uma crítica. Vem cá, o preto está visando o universal, mas na tela dos cinemas, né? O preto ele é protagonista? Não. Quando ele é um protagonista, é um estereótipo, né? É uma caricatura, mas, assim, no geral, o
negro ele é sempre retratado como um servidor, como um empregado, né? Como aquele que sorri demais, aquele que brinca demais, né? Então, aí ele cita o eternamente e Abon Bananha, não sei se pronuncia isso, né? Aquele negro, aquela figura do negro, soldado senegalês com um sorriso largo, né? Estampando um cereal feito à base de bananas, né? Então, é isso aí que o preto, para isso que o preto serve, né? Infelizmente, para essa gente, o preto serve para isso. Página 159. O preto se universaliza, mas do Liceu Saint-Louis, em Paris, um deles foi expulso. Teve a ousadia de ler Engels. Não. Então, veja só, né? Se o preto lê uma literatura revolucionária, ele, opa, então o padrão do preto aqui é aquele preto liberal democrata. Né? Bom, saiba disso. Da página 159, né? Essa citação que eu fiz foi da 159. Aqui na 159, vamos lá. O Fanon critica muito essa questão do inconsciente coletivo, né, de Jung, porque Fanon diz assim, olha, esse inconsciente coletivo aí de Jung aí é visando nada mais, nada menos do que a civilização europeia. Né? Não está pensando no negro, está pensando na civilização europeia. E Jung afirma ter constatado nos povos não civilizados a mesma estrutura psíquica que reproduz seu diagrama. Pessoalmente, penso que Jung se enganou. Aliás, todos os povos que ele conheceu, índios, pueblos do Amazonas ou negros do Quênia, na África Britânica, tiveram contatos mais ou menos traumatizantes com os brancos. Né? Sendo bem explícito aqui, quando ele fala do consciente coletivo, ele está ignorando as especificidades, né? E deixa de notar, por exemplo, algumas coisas que há entre os negros. Ele deixa de notar que aquilo dali ocorre, aquelas certas mazelas, né, ocorrem por influência, por estar em contato com os brancos. Né? Então, quer dizer, o negro, o Fanon está dizendo, olha, Júnior, você está errando porque você foi olhar o negro suas patologias, mas esqueceu que aquela patologia ali que você está caracterizando, né, como um consciente coletivo, houve ali o contato com os brancos. Né? Aí aqui o Fanon está sendo mais pontual, ele está dizendo assim, o seguinte, olha, sobre esse negócio aí do consciente coletivo, Jung está confundindo instinto e hábito. Né? Com efeito, segundo ele, página 160, o inconsciente coletivo é solidário com a estrutura cerebral. Os mitos e arquétipos são engramas permanentes da espécie. Esperamos ter demonstrado que isso não é exato e que, de fato, o inconsciente coletivo é cultural, ou seja, adquirido. Então, ele está falando, o Fanon está falando o seguinte, olha, esse consciente coletivo aí, ele é adquirido, né? O contato com culturas, né? É isso que o Fanon está falando, né? Aí, aqui na página 160, Fanon ele está criticando, né, essa representação que a Europa vai fazer do negro, né, como mal. Né? Aqui o Fanon ele vai citar a questão das representações nas gravuras, religiosidade, por exemplo, Satã é negro, né? Trevas, né? A expressão trevas, né? O sujo, né? A gente pode ver assim essa questão. E falando de tata preta e sujeira. Né? O sujo, sujeira moral, né? Quer dizer, sujeira tanto física quanto moral, né?
Então, e na Europa, aí, o negro sendo relacionado ao pecado, né? Na Europa, o preto, seja concreto, seja simbolicamente, representa o lado ruim da personalidade. Enquanto não compreendemos essa proposição, estaremos condenados a falar em vão do problema negro, o obscuro, a sombra, as trevas, a noite, os labirintos das trevas, as profundezas abissais. Enegrecer a reputação, aqui, a palavra denegrir, né? Tornar negro. Né? Fulano de tal está negredindo, está denegrindo a reputação de fulano de tal, está tornando negro. Né? Então, o negro ele é sempre visto como algo negativo. Isso se tornou parte da linguagem, as pessoas não se apercebem disso, né? Nem se incomodam com isso, sabe? Acham isso muito comum, né? Como aquele hino da harpa cristã da Assembleia de Deus, os negros batalhões, né? São formados negros batalhões. Por que negros? Aí eu anotei aqui, né, ao lado aqui, a cartilha da APEP, inspirada no sermão de Charles Randall Spurgeon, né? Quando vai se falar de ovelha negra, é aquela ovelha ruim, né? Aquela ovelha que destoa das demais, né? Então, o Charles Randall Spurgeon ele fez um sermão que ele falava sobre essa questão, né? De que quando a pessoa aceita Jesus, ela acho que não é bem essa expressão que ele usa, não, mas a pessoa, quando ela está em Jesus, ela é purificada, né? Ela se torna branca. Né? Então, é complicado essas coisas, sabe? Mas, infelizmente, né? Por exemplo, no livro Peregrino, eu já citei isso, o, o, o negro, né? A cor da pele negra é vista como uma causa do pecado, né? Então, página 161. E creio que é isso, voltar a ser criança para compreender certas realidades psíquicas. E é aí que Jung inova, ele quer a juventude do mundo, mas engana-se redondamente e só se aproxima da juventude da Europa. Olha que legal, né? Então, o Fanon, ele tá, ele tá batendo pesado aqui no Jung, o seguinte, olha, você está falando aí, cara, de juventude, falando consciente coletivo, mas você só está considerando a Europa, né? E quando você vai analisar os outros povos, você comete erros terríveis, principalmente a população preta, que é o foco aqui. Né? Quando a civilização europeia entrou em contato com o mundo negro, com esses novos selvagens, todo mundo concordou. Esses pretos eram o princípio do mal. Né? Então, é complicado. Né? No inconsciente coletivo do Homo ocidentais, o preto, ou melhor, cor negra simboliza o mal, pecado, miséria, a morte, a guerra, a fome. Fulano de tal está com a fome negra, né? Todas as aves de rapina são negras. Então, aqui ele vai elencar uma série de coisas, né, para chamar a atenção. Na página 162, Fanon combate alguns erros do inconsciente coletivo de Jung. Né? Ele continua combatendo o inconsciente coletivo de Jung. Né? Por exemplo, aqui na página 102 ele está falando, olha, que o colonizado ele aderiu, né, às mazelas do colonizador. Ele usa esse termo aqui. Pelo inconsciente coletivo, o antiliano adotou como seu todos os arquétipos do europeu. É isso que ele está falando que o Jung deveria considerar. Né? Quais são as nossas referências de intelectuais negros? Sou um preto. Né? Estou citando o Fanon. Sou um preto, mas naturalmente não o sei, visto que o sou. Em casa, minha mãe canta para mim, em francês, romanças francesas, nas quais os pretos nunca estão presentes. Quando desobedeço ou faço barulho demais, me dizem, não se comporte como um preto. Então, o que nós temos como referencial de intelectual negro? Né?
que nós temos, né? E aqui uma expressão que é muito usada no dia de hoje, né? Olha, você se comporta como um favelado, né? Porque a maioria dos favelados são negros. Vamos ver aqui. Pouco mais ele está citando, né? Que o preto é vítima da civilização branca, né? Aí aqui ele está falando, né, que o preto ele é o antissemitismo, por exemplo, não existe entre nós, pois lá quase não existem judeus ou muito poucos. Sem querer falar de catarse coletivo, seria fácil demonstrar que o preto irrefletidamente aceita ser o portador do pecado original. Para esse papel, o branco escolhe o negro e o negro, que é branco, também escolhe o negro. O negro antigamente é escravo dessa imposição cultural, né? Então, sobre que pecado original que o Fanon está se referindo, né? Seria aquele pecado de Adão ou seria, no caso, maldição de Caim, né? Ou a maldição que Noé lançou sobre Canaã, né? Qual é a maldição que o Fanon está se referindo, né? Daí se origina o hábito de dizer na Martinica do branco que não presta, que ele tem uma alma de preto. A cor não é nada, nem mesmo a vejo. Só reconheço uma coisa: a pureza da minha consciência e a brancura da minha alma. Eu dizia o outro, branco como a neve, né? Aqui na página 163, né? Fanon, ele está falando sobre o epistemicídio negro. Ele pede que não olhem para a cor da sua pele, mas para as suas qualidades intelectuais. Numerosos são os que, na Martinica, com 23 anos, começam a estudar Montesquieu e Claudel, com a única finalidade de poder citá-los, e que, através do conhecimento desses autores, eles pretendem fazer esquecer a sua negrura. Então, tem preto que tem uma verdadeira masturbação mental, né, em citar intelectuais, né, brancos, só para se embranquecerem, né? Fanon está sempre criticando aqui essa imposição cultural, né? Página 164 ele vai falar sobre isso. Página 165, 166. Página 167. Página 168. Eu destaquei aqui. Cresci, aí ele está citando. Quem ele está citando? Está citando a revista africana, né? Número 2, Mito do Preto. Cresci ao aprender, talvez, no tempo em que tem um espírito sem prevenções, que os negros são homens como nós. Talvez eu, branco, tenha ganho para sempre a possibilidade de me comportar naturalmente com eles e de nunca mais ficar diante deles tola e sutilmente nessa posição de pesquisador etnográfico que prolonga frequentemente demais a nossa insuportável maneira de colocá-los no seu lugar. Acho que ele está citando o Levi Brum, né? Acho que ele está citando o Levi Brum aqui. Jorge Mon diz, em Presença Africana. Tive a sorte... Jorge Monin. Tive a sorte de não descobrir os negros através da Mentally Primitive de Levi Brum. Tá. Ele está citando Jorge Monin. Né? Então, ele está falando o seguinte, olha, como é que a pessoa deve ir a campo pesquisar, né? Sobre a cultura negra, né? Deve ter um olhar empático, né? Não
um olhar distanciado, né? Não ver ele como um mero objeto e não querer colocar o negro no seu próprio lugar, né? Interessante isso. Tem um filme do David Livingstone que ele está numa tribo africana e ele está lá dando palpites, né, na cultura daquela tribo africana. Acho muito interessante. Página 168. Um negro é um selvagem para controlar selvagens. Um negro é um selvagem. E para controlar selvagem só há um método. Um pontapé na bunda. Pensamos cada nossa mesa de trabalho que todas essas imbecilidades devem ser banidas, mas isso tudo o mundo está de acordo. Jacques Rollet, sempre em presente africano, escreveu. Além do mais, parece que duas coisas contribuíram para esse distanciamento do preto no mundo do outro. Sem afinidade comigo, a cor de sua pele, sua nudez, pois eu imaginava o negro nu. Certamente alguns elementos superficiais, embora não possa afirmar até que ponto eles não continuam a assombrar as nossas ideias, nossas concepções revistas. Puderam, às vezes, criar uma aparência para este ser distante do negro de nu, quase inexistente. Assim é o bom negro, com seu filar e um largo sorriso fernandelesco, símbolo de alguma merenda achocolatada ou ainda o bravo infante senegalês escravo do regulamento, Dom Quixote sem grandeza, herói ingênuo, de todo que se refere à epopeia colonial, como, enfim, o negro, homem a ser convertido, filho submisso do missionário barbudo. Preto, símbolo da... Aí tem aqui o preto, página 169, preto como símbolo da inocência, né? Jacques Rollet continua a exposição e nos diz que, por reação, fez do preto símbolo da inocência. Ele apresenta suas razões, mas somos obrigados a lembrar de que ele já não tinha mais 8 anos, mas fala de má consciência da sexualidade e do solipsismo. Estou, aliás, convencido de que essa inocência para adultos, Jacques Rollet a deixou longe, bem longe disso. Judeu racista, citando ainda o judeu racista, Michael Solomon, né? Ó. É aqui que está o judeu racista, página 169. Né? Sem dúvida alguma, o depoimento mais interessante é o de Michael Solomon. Ainda que ele se defenda, fede a racista, ele é judeu, tem uma experiência milenar de antissemitismo e, no entanto, é racista. Mas negar que não há espontaneamente um certo embaraço atrativo ou repulsivo devido à sua pele, ao seu cabelo e à sua aura sensualidade que ele, o preto, exala, é recusar a evidência em nome de uma púdica absurda que nunca levou a nada. Então, aí aqui ele comete um erro, né? Fanon. Ele tá combatendo aqui a imagem do negro social, né? Mas ele está falando, olha, uma coisa estranha, um homem achar um outro homem bonito, né? Atlético, sensual, né? Nos dias de hoje seria uma espécie de uma homofobia, né? Um leve toque de homofobia aqui no Fanon. O problema do negro não se limita aos dos negros que vivem entre os brancos, mas sendo os negros explorados, escravizados, humilhados por uma sociedade capitalista, colonialista, apenas acidentalmente branca. Então, o Fanon aqui, a gente vê esse viés marxista, né? Que não ignora as questões raciais, mas que fala, olha, tudo não é só a questão de cor, não. O preto pode viver no meio dos brancos tranquilo e calmo, né? Mas aqui ele está apontando aqui problemas sociais, né? que, que incomodam ele, né? Incomodam ele bem mais, né? E pura e simplesmente o meu citar intelectuais europeus, né?
O Fanon ele não perde a questão da classe, né? Isso é interessante. Página 170. Que história é essa de povo negro? Que nacionalidade negra? Sou francês. Interesso-me pela cultura francesa, pela civilização francesa, pelo povo francês. Recusamos considerarmos como algo à margem. Estamos bem no centro do drama francês. Quando homens não fundamentalmente maus, mais mistificados, invadiram a França para escravizá-la, meu ofício de francês me indicou que meu lugar não era às margens, mas no coração do problema. Interesso-me pessoalmente pelo destino da França, pelos valores franceses, pela nação francesa. O que é que eu tenho que ver com o Império Negro? Vamos ver aqui. Né? Eu não sei se é uma ironia aqui que o Fanon usou, né? Mas lendo um pouco mais adiante, a gente vai ver que o Fanon aqui, ele não está preocupado com essa questão de dívida histórica. Né? Ele não está preocupado com coisas do passado, ele está lutando, e ele falou isso no começo do livro, ele está lutando pelo presente, para construir uma coisa melhor agora, não é para daqui a 20, 30 anos, para gerações, ele nem está olhando para o retrovisor, ele está olhando para o agora, né? Olha, é agora. É o presente que vai determinar o futuro, né? Uma coisa meio nietzschiana isso, né? É verdade, né? É assim que Fanon via as coisas. Né? Aí o Fanon ele está aqui na página 171 falando, né, que mitos e ideias, esses mitos e ideias causam alienação. É o carro aqui da batata doce do ovo aqui. Eu não vou parar a gravação, não. Esses mitos e ideias causam alienação, né? Então, página 171, na página 172, não anotei nada. 173, não. 174, não. Bom, então, o último capítulo, o capítulo 7, eu vou deixar para gravar num outro vídeo, que esse vídeo aqui está muito longo. Né? E no capítulo 7, o Fanon vai botar para torar. Valeu, galera. Um abraço. Desculpa aí, mas é assim mesmo.